da bomba aqui. Acabou a Copa América pro Brasil com esse resultado de ontem? Ou seja, que isso, gente? Pro próximo jogo contra o Uruguai, o Brasil não passa? E vou além. Difícil. Participa, vai 11 99904 8756, manda a sua opinião. Eu não achei que o Brasil jogou de tudo mal ontem não, mas cá entre nós, ô minha gente, vamos lá. Vocês estão muito lembrados, né? O Brasil e qualquer outra seleção era pra levar 23 jogadores pra Copa América, vocês lembram? Aí a Conmebol abriu pra 26. 3 a mais. Isso. Que foi PP, o Wallace, o volante, e tem mais um que eu esqueci. E o Éder Militão. Militão nem tava na convocação, foram esses 3. Como é que o Dorival, sabendo que mesmo se perdesse ou empatasse ia passar em segundo, morre no banco com Martinelli, e não sou nem tão fã de PP e Evanilson, que são os próximos nomes, Ele tá? tá escondendo Mas o Evanilson, ele morre no banco com Martinelli, o Endrick entra faltando 5 minutos, sendo que de qualquer jeito, se perdesse por 2-1 aquele momento 1-1, ia pegar o Uruguai de qualquer jeito. Pra que levou os caras? Aí você bota Douglas Luiz, além dele, o Wallace, 2 volantes. Andreas Pereira, ok, foi uma mudança ali, escolha, mas é um meio atacante. Mas você vai ficar com esses 2 caras e você termina com Martinelli, que é um baita jogador, pode não estar em condição ideal de ser titular, mas você termina com Martinelli no banco, atacante no banco, o Endrick entrando faltando 5 minutos. Não tô falando aqui que ia ser o suficiente pra vencer a Colômbia. Mas, cara, pelo menos a gente ia ver, não sei, 3, 4 jogadores na área. O Endrick, muita calma nessa hora, por quê? Cada hora que o Endrick vai a campo, ele entra com menos minutos. Enfim, seleção brasileira, 11 Você falou o Wallace e a gente tá 99904 falando do Ederson, né? Perdão, Ederson. Ederson, o Wallace volante da Atalanta. O Ederson é o volante da Atalanta, que veio de última hora. Ex-Corinthians, hein? Ex-Corinthians. Então, mas assim, o PDV, Gabi, Bruno Milhozzi, ouvinte da Rádio Bandeirantes, tá 1-1. Rafinha bem ontem, fez o golaço, saiu, ok. Entrou o Savinho. Você precisa de qualquer jeito vencer. Você morre com a mesma formação praticamente. E daí que ia tomar mais um gol? E daí que ia perder o jogo? Já ia pegar de qualquer jeito o Uruguai, cara. Eu acho que... Eu concordo com você em relação à seleção brasileira não ter feito um jogo ruim no primeiro tempo. Acho que o primeiro tempo da seleção brasileira foi um primeiro tempo ok, de chances criadas, de oportunidades que a seleção brasileira conseguiu ter. Inclusive, depois acho que a gente vai comentar um pouco sobre o pênalti ridículo, que não foi marcado, que o VAR nem chamou o árbitro e era muito pra ter marcado aquele pênalti, mas acho que isso não é o único fator que fez a seleção brasileira ficar no empate, até porque teve outras oportunidades também. Só que no segundo tempo a seleção brasileira não jogou mais, porque o meio de campo praticamente ficou dominado ali pelo trio brasileiro, que é o Richard Rios, o Rames Rodrigues, que não joga no São Paulo, mas joga na seleção, e o John Arias. Então a seleção brasileira ficou com menos oportunidade de jogar e realmente não conseguiu sair para poder ter boas ações ofensivas. E eu concordo também na parte de que por que o Dorival não coloca o jogador para atuar. Eu sou da seguinte opinião, a seleção brasileira não é pra formar jogador, ele tem que chegar lá pronto. Boa. Se ele acha que o Endrick não está preparado Não e que tem que ter calma, não convoca. É isso. Convoca um jogador que você tenha certeza de que ele vai jogar. Porque Convoca o Erisson, né? Que era o jogador que ele tinha no banco ano passado no São Paulo. Não, mas, ó, Gabi, Como que ele olha pro banco de reservas, vê o Endrick não tem vontade de colocar o jogador, Uma cara. coisa é você ter medo, Gabi, de colocar o Endrick Isso. numa fogueira, tipo assim, titular numa partida, enfim, contra a Argentina, ou o Endrick tendo que entrar e dar responsa pra ele resolver, sei lá, bater o pênalti numa final, ok. Aí tudo bem, aí é preservar o moleque. Ainda sou contra nessa Não, situação. não, tudo bem, Dada mas a qualidade do Eu Endrick. também. Então, mas aí, e se você perguntar pro Endrick, do jeito que a personalidade que é dele, se bobear, ele bate no peito e fala, eu quero bater o pênalti. Mas aí é cada um. Aí ok, você até pode entender. Agora, formar jogador na seleção, então levar o cara pra ficar vivendo o ambiente da seleção numa Copa América, então não leva. Então leva ele pra viver ambiente eliminatórios, é amistoso. É meio absurdo o que eu vou falar agora, sim, mas a nível de comparação, já tô falando que é uma coisa absurda, porque realmente é. Às vezes até eu tenho um pouco de medo do que eu vou falar. Mas, assim, tenha peito e faça como o Dunga. Não vou levar, então, o Neymar. Tipo, pô, não leva o cara. Então não leva. Se foi criticado por não levar. Se você acha que o menino não Se vai ia jogar... levar pra não usar? Então você não leva, porque eu acho que é meio...
É meio você não saber o que fazer, você ter um jogador como ele que pode ser uma diferença e você não colocar pra jogar. Assim como ele insiste em começar o jogo com o Rafinha. Beleza, o Rafinha fez um gol de falta, um gol bonito. Mas a gente sabe que o Rafinha não tem conseguido render o que a gente espera na seleção brasileira e que o Savinho tem feito muito mais com a camisa da seleção do que o próprio Rafinha. E também concordo como que o Dorival Júnior não coloca o Martinelli pra jogar, sendo que ele precisa do resultado. A seleção brasileira precisava vencer para poder passar em primeiro e pegar o Panamá e estar relativamente tranquilo na seleção. E agora vai pegar um Uruguai, que é a melhor seleção da Copa América, com o time mais bem postado, e que se a gente tava em dúvida se a seleção ia conseguir empatar com a Colômbia, imagina com o Uruguai. Sabe, cada jogo é um jogo, obviamente, mas tem gente falando que o Brasil não jogou nada. Eu acho que o Brasil começou bem a partida. Também acho. Fez o gol, ficou bem, depois caiu. Aí você tem a percepção que só deu Colômbia depois da queda do Brasil. Verdade. Bola no travessão, teve o gol dos caras anulado. Mas enfim, gol anulado não muda placar, tava impedimento. Teve gol dos caras depois confirmado. Teve a queda, aí o Brasil piorou, mas o Brasil começou bem, uma postura diferente, Brunão. O que eu acho ótimo, o Martelli, da seleção brasileira, é a gente aprender. A gente não tinha, entre os titulares, acho que tirando o Arana, que chegou a jogar, jogadores que jogam no Brasil. E a gente vê seleções como a Colômbia, que a Gabi citou com 3 jogadores que jogam no Brasil, o Rames, né, que entre parênteses joga no Brasil, mas o Uruguai, que tem o De La Cruz e o Arrascaeta, 2 jogadores do Flamengo, o Vinha jogando muita bola também, jogador do Brasil. Por que a gente consegue, no nosso campeonato, servir jogadores para essas seleções que hoje jogam mais bola que o Brasil, mas para nossa não servem? A gente vê aí esses caras jogando bola. O Richard Rios tá jogando muito bem na Colômbia. Gabi, ele não é unanimidade no Palmeiras. Ele é reserva no Palmeiras. Ele é reserva no Palmeiras. E a gente vê um cara como esse conseguindo ser destaque da Copa América. E quantos outros jogadores a gente tem aqui no Brasil que gostariam de ter essa chance e não tem. Então, acho que serve de lição aí, se a CBF estiver atenta a isso. Em vez de você levar um Evanilson, você leva o Pedro. Em vez de você não ter opção no meio de campo, enfim, você tenta achar opções no futebol brasileiro, que tem sim opções no nosso campeonato. Ó, só pra gente ganhar tempo, porque vocês, assim como o Rames Rodrigues, fizeram um recital sobre o que foi a seleção brasileira ontem. Vocês estão de parabéns. E é isso, hein? Só Que jogador, hein? Só pra ganhar tempo, o Dorival Júnior vai ficar marcado como treinador brasileiro que caiu nas quartas de final pro Uruguai e morreu com o Endrick no banco. Ponto final. Não duvido. Vai ser esse o carimbo que o Dorival vai ter daqui a uns anos. Tem outro ponto. Se passar, cria um novo momento. Não vai passar. Se passar, eu também acho que não. Passar. Hoje acho que não. Acho que é difícil. A seleção do Uruguai é melhor do que a seleção da Colômbia e hoje é quase o mesmo nível que a seleção da Argentina.